Olá, bem-vindos ao 8º episódio da primeira temporada do estiloso podcast, a temporada Casa Parque. Já quero começar dizendo que essa temporada está fazendo um sucesso enorme e a gente está muito feliz dessa parceria com o Casa Parque, esse grande centro de arquitetura, design e cultura de Brasília que segue em plena expansão. Aliás, para saber tudo sobre o Casa Parque, eu te convido para os nossos canais. Acompanhe o primeiro episódio, uma entrevista exclusiva com as empresárias Carol e Ivana Valença, aqui do Casa Parque, elas contam tudo. E tá incrível. Aproveita que tá lá, já se inscreve, ativa o sininho, essas coisas todas, para estar sempre ligado no nosso conteúdo. Nessa temporada, a cada episódio, a gente é recebido em uma loja especial aqui do shopping para falar sobre assuntos incríveis. E hoje, esse programa de hoje tem oferecimento Breton, essa marca brasileira de mobiliário de alto padrão e objetos para casa. Quero começar agradecendo, que eu acho especial, a toda a equipe da Breton, o marketing, todo mundo recebeu a gente tão bem, fizeram tudo com tanto carinho para que desse certo, para que chegasse no horário, para que tudo funcionasse. Muito obrigado a todos, foi incrível, obrigado mesmo. Hoje o nosso tema é muito interessante e diz respeito a uma grande cadeia que movimenta uma fatia exponencial do mercado de design. A gente vai falar sobre o mercado de mobiliário no Brasil. Uma área em total expansão e que não é de hoje, conquistou o mundo. Para conversar comigo, eu tenho a honra de receber ele, que é o CEO da Breton, André Rivkind. Uau, Tudo que coisa bem? boa estar com você aqui, André. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar e trocar um pouco de ideias. Que bom. E também aqui com a gente, o gerente comercial Marco Túlio Leite, responsável pela Breton Brasília. Também é um prazer participar desse quadro com vocês. Bom demais, né, Bom gente? demais. Quero saber tudo sobre essa marca, sobre a carreira. Vamos começar agora. André, eu tenho uma curiosidade. Como que você vê o cenário atual do mercado de mobiliário no Brasil? O mercado de mobiliário ele mudou muito pós-pandemia. A gente vê que as pessoas passaram a valorizar muito o ambiente da casa, sabe? Antigamente a gente ficava muito pouco tempo em casa e hoje a gente quer chegar em casa e se sentir realmente em casa. Né? Não é só aquele, não basta ter uma cadeira, ter um sofá, ter uma mesa, você quer ter o sofá, a mesa, a cadeira, e por isso o design ele é cada vez mais requerido, boas matérias-primas, boas técnicas industriais, então é um mercado que está em franco crescimento. Túlio, então o cliente ficou mais exigente também agora, né? Sim, exatamente isso que o André falou, principalmente no mundo pós-pandemia. O cliente, antigamente, não era um sofá que tinha que acolher a família, né? Às vezes a pessoa sentava ali no seu horário de almoço, a mesa de jantar a mesma coisa, não sentava a família toda para uma refeição. Né? Na correria do dia a dia, isso com a pandemia, aproximou-se mais a família e eles deram maior prioridade a um sofá mais confortável, a uma mesa que comportasse toda a família, a um ambiente ali que a família passou o tempo todo junto. É verdade, estava conversando sobre isso, como o conforto é importante. E ele passou a ser primordial, porque a gente passa mais tempo, né? Exatamente. Você começou a ver o valor, porque antes, claro, tem as peças statements, que elas são peças decorativas dentro de um projeto e tudo mais. Mas a funcionalidade começou a ter um grande valor também a partir de agora. Na Breton, o conforto ele é mandatório, né? Então, toda vez que a gente vai briefar designers para desenvolvimento de uma nova coleção, sempre o conforto, o acolhimento, o bem-estar das pessoas que vão utilizar aquele produto, eles vêm em primeiro lugar. Então, esse é o ponto de partida. Bacana. Já são 57 anos esse ano? 57, desde 1967, isso aí. Que bacana. Então, André, você cresceu na Breton. Eu nasci aqui dentro. A Breton, eu sou terceira geração da empresa, Olha, né? que A bacana. Breton foi fundada pelo meu avô, o pai do meu pai, lá em Santana, na zona norte de São Paulo. E trilhamos um caminho até chegar onde estamos hoje. Mas sabe que isso é uma coisa que a gente sempre quer saber, né? E essa oportunidade de ter o André aqui, eu quero saber. Então, já foi tudo desde o começo? Foi muito claro que você queria atuar nessa área, que você queria seguir na empresa? Não, pelo contrário. Na verdade, eu fiz faculdade de medicina, me formei médico, me especializei em cirurgia geral. Estava me especializando em cirurgia do aparelho digestivo quando eu decidi dar um change de carreira aqui. Agora, em março, fez 12 anos que eu entrei de vez na empresa. Eu nasci dentro da empresa, mas que eu entrei para trabalhar na empresa fazem 12 anos. Que loucura, então mudou totalmente a carreira. Totalmente. Foi muito difícil o começo? Como é que foi? Porque, assim, esse processo de mudança de carreira acontece com muitas pessoas, mas essa foi mudança grande também, né? E, claro, para uma empresa da família. Difícil sempre é, mas quando você é bem acolhido, as pessoas, você falou do nosso time de marketing aqui, a gente tem um time que é muito apaixonado por trabalhar aqui
E quando eu vim para cá, eles me receberam muito de braços abertos e me ajudaram muito a aprender e a entender realmente a empresa. E aí, com o tempo, você vai numa reunião primeiro, você fala, ninguém dá bola, e de repente você fala, as pessoas começam a falar, pô, talvez o que ele está falando faça sentido, até que você começa a poder desenvolver uma carreira bacana dentro da empresa. E foi muito bem então recebido logo que chegou. Muito. Que bacana. Porque às vezes tem uma coisa assim, quando a empresa, a família tem uma empresa, tem uma parte que nega um pouco, né? Fala assim, eu não vou seguir esse espaço, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou para uma outra área. E de repente você viu que não, que esse caminho era um caminho bem interessante também. E aqui é um lugar gostoso de trabalhar, coisas bonitas, pessoas boas, é muito bacana. E o design imobiliário é apaixonante, né, Túlio? A gente fica apaixonado. A cada né? coleção, jeito, a cada produto, a gente acha que, tipo, nada vai superar, né? E ainda mais neste momento agora que a gente tá com coleção nova, a Embreton Brasil, então a gente acha, ela não vai superar a Borogodó, a coleção passada. E quando a gente chega na loja, a gente se surpreende, que a gente fica ainda mais apaixonado por cada detalhe, por cada produto, por cada escolha. Você falou nesse nome, não adianta, né? Borogodó é um nome que pra gente mexe, né? A gente que é brasileiro, a palavra Borogodó, ela mexe com a gente. Então, você começa a entender que é muito mais do que só um produto. Ele vira uma experiência, ele tem emoções no meio de tudo isso, né? Foi difícil para você, quando você começou a entender isso, de você perceber que é muito mais do que um produto? Ele é muito mais. Eu entendi logo no começo que o produto é uma arte. Ele é a materialização do pensamento artístico do designer. Só que não é uma arte pela arte, é como eu te falei, é uma arte que tem que trazer aconchego, conforto, bem-estar. Então o desafio disso tudo e a gente que participa por trás de prototipagem, e vai lá e testa, e fala, muda o ângulo um pouco, muda para cá, e pô, a firmeza da espuma aqui, ou não. É um desafio muito grande, como o Túlio falou, cada coleção é surpreendente o que acontece. Como é feito tudo, né? Túlio, e quando você entrou nesse mundo Breton, como que foi essa mudança? Como foi essa entrada? Como que foi tudo isso? Olha, foi interessante porque não me imaginava, não era do mercado de imóveis, mas já conhecia a Breton, né, quando eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro. E eu olhei e falei, nossa, que interessante, que loja bonita e tal. Até que em 5 meses de Rio de Janeiro eu recebi o convite para ir trabalhar na Breton do Rio. E desde o primeiro momento, estava conversando sobre isso hoje, né? No meu treinamento eu fui à loja da Gabriel e percebi que no meu celular tinha muitas fotos. Porque a cada produto que eu passava eu me encantava e o próximo superava. E desde aí começou essa relação de amor. É muito interessante isso que você falar de produto, que é fácil a gente entender hoje, né, André? Que a gente não vende produto, a gente vende o sonho. A gente vende o sonho. Todo mundo sonha ter Breton um dia. Então, realmente, cada cliente que entra, ou cada arquiteto que entra, é um momento pra gente muito especial, porque a gente sabe que aquilo é pertencimento do sonho dele. E você sabe que a gente encara a loja como um cliente nosso, né? Então, a loja ela tem que realizar o sonho do gerente, da equipe comercial, porque eles têm que entrar aqui e se encantar com isso. E a gente vê na fábrica um produto ele é só um produto. Exato. Quando você vê ele na loja, ambientado, produzido, com as pessoas nele, aí você fala assim, pô, aí virou o sonho mesmo. Ele muda de figura um pouco. E mais ainda, André, a gente aqui do lado comercial, quando o cliente chega em loja e fala assim, gostei desse ambiente todo. É legal. Então a gente tem realmente essa certeza de que a nossa loja tem a cara da casa do cliente. Que bacana. Né? Porque é muito difícil quando o showroom é frio, né? O cliente não se sente pertencente àquilo. Então é muito bom a gente ouvir, nossa, esse sofá ficou perfeito, vai ficar perfeito na minha sala, ou esse ambiente todo eu quero para minha casa. Que bacana. André, eu queria perguntar para você, quais os desafios de ser CEO de uma grande marca dessa, que é uma responsabilidade tão grande como essa, né? Você faz parte da vida das pessoas, né? Tem essa responsabilidade tão grande. Essa é a última pergunta, né? Essa é mais difícil, né? Porque nós vamos ficar 8 horas aqui falando. Essa tem coisas pra gente, tem vários tópicos, né? Eu acho que o nosso papel como CEO é a gente ser o regente de uma orquestra. Né? Então a gente tem que saber primeiro aonde a gente quer chegar. A gente tem que saber como fazer para ter os melhores músicos. A gente tem que saber como emocionar as pessoas, ter uma boa estratégia. Mas o melhor de tudo isso é saber que sozinho você não vai fazer nada. Então o principal é você construir um time que tenha uma mesma visão de futuro, né? Porque o dia a dia as pessoas vão tocando meio que na rotina e as coisas são importantes, é óbvio.
mas você está sempre olhando para onde você está indo e botar todo mundo do barco no mesmo. Acho que esse é o maior dos desafios. Que bacana. Pegando esse gancho, tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho interessante. Como é uma monomarca, ela tem que seguir uma unidade, né? Tudo tem que ser. Como você falou, você pode comprar chegar, ter um ambiente pronto, vou levar esse ambiente pronto, ele resolve o meu problema na minha casa. Você trabalha com vários designers agora. Como que é feito esse trabalho com os designers? Como que é feita essa pesquisa? Como que todo mundo trabalha em conjunto? Como que funciona isso? A gente tem um departamento de produtos dentro da empresa que é capitaneado e dirigido pelo Daniel Pegoraro e gerenciado pela Luísa Moisés, que é uma talentosíssima designer também. E primeiro que a gente desenvolve alguns produtos internamente, a gente tem um estúdio de design interno. Segundo que vem vários designers nos procurar e a gente faz um briefing e uma curadoria do que eles vêm trazendo. E a gente tem 4 públicos que a gente busca, 4 estilos de produto, na verdade, que a gente busca ter na linha para 4 estilos de pessoas que a gente imagina. Então a gente precisa de produtos do estilo moderno, natural, vintage e clássico. Então, dentro desse briefing a gente vai olhando algumas deficiências que uma coleção tem ou possíveis vantagens novas que a gente possa agregar e aí a gente tem um período ali para formatar a coleção até que ela fica pronta. Que bacana. Eu gostei muito, tem uma ligação muito grande com a moda, eu vim da moda, né? Vários estilistas assinando peças, Glória Coelho, Reinaldo Lorena, enfim, Alexandre, que eu amo. Então, como que foi essa relação com a moda? Como que foi esse caminho? É muito legal, porque o design ele é moda também. Né? A moda é design, o design é moda, ele é só um produto final, ele é diferente. E quando a gente estava com vários designers, a gente sentiu essa necessidade de mergulhar nesse mundo da moda também. E quando a gente chamou eles para conversar, foi algo super natural, sem resistência. Pareceu meio óbvio para todo mundo. E assim foi. O resultado ficou surpreendente, né? É legal. Muito bacana, são peças incríveis, né? Todos os estilistas, né, todos os produtos são case de sucesso. São case de sucesso. Gente, que bacana isso. E aí, eu tenho muita curiosidade, já falando de produção, você falou de prototipagem, como que é feito, como que é esse controle de qualidade, como que é feita essa prototipagem, quanto tempo demora? Primeiro, quando um produto é feito o desenho dele, a primeira coisa que a gente tem é um software de engenharia que ele vai ver quantos quilos de material precisa, onde você precisa pôr sustentação, então tem um processo de engenharia. Depois você desce ele para a fábrica e você tem um tempo ali de produção normal, que varia, que entre começar a cortar madeira e finalizar vão uns 30 dias. Depois que finaliza, aí vem o pessoal de produtos para analisar o produto. Ou ele já está perfeito, ou ele vai ter alguns ajustes para fazer, que é super comum. Sim. Algo super normal de você ter ajuste para fazer. Seja em ergonomia, seja até em questões estéticas, que às vezes no desenho parece legal e a hora que você vê pronto não fica tão legal. Então, uma prototipagem, para você falar assim, entre começar a prototipar a coleção e terminar, pode botar aí uns 5, 6 meses. Que bacana. E o controle de qualidade é rígido, né? Porque as peças têm que ter muita qualidade. Ou seja, hoje nós estamos lançando aqui em Brasília a coleção AM Breton Brasil, que está maravilhosa, mas por trás das cortinas a gente já está começando a desenvolver a próxima. Que bacana, porque é o tempo, né, que demora todo o processo da cadeia produtiva, né? Isso. Gente, que bacana. E é interessante a gente falar sobre esse processo todo, porque a gente entende que essas peças, na verdade, elas são verdadeiras obras de arte. Elas são um investimento. Inclusive, eu digo mais, eu acredito que em saúde, porque a sua qualidade, você está sentado muito tempo, a gente trabalha em casa agora também muito mais, né? Então você precisa ter saúde, precisa ser confortável, precisa manter sua coluna no lugar, você precisa estar todo confortável em relação àquilo para que... E eu vou falar uma coisa por experiência própria. Eu reformei o meu apartamento faz 3 anos. Até hoje, eu chego em casa e abro um sorriso e fico feliz. Olha. E toda hora em casa você quer pôr um detalhe, seja um quadro, seja um vaso, porque o bem-estar que isso traz... eu tenho 3 filhos pequenos, como eles começam a cuidar da casa, quando a casa tá bem arrumada, tá bonita, então traz saúde em todos os aspectos. É verdade. Você falou de uma coisa, eu queria te fazer outra pergunta. Você acompanha o processo produtivo? Você acompanha tudo? Super. Você é aquele senhor que participa de tudo? Que bacana. Eu gosto. Tá na fábrica
A gente tem um monte de coisa para fazer, tá na fábrica é gostoso. Sabe que é apaixonante, né? Você vê o processo acontecendo. Bom, e não só acompanha a fábrica, como acompanha financeiro, comercial, né, André? Pode mandar o WhatsApp 2 horas da manhã que ele responde. Tá vendo como é fácil ser CEO, né? É muito tranquilo, um trabalho pequeno, pouco. Imagina, mas é um trabalho de muito amor, né? Porque faz parte de tudo e você vê. E a gente tem uma questão aqui, porque a Breton, ela customiza todos os produtos, né? Então, você está sentado numa poltrona, a gente num sofá, mas a gente vai fazer o sofá no tamanho, no acabamento que o cliente decidir. Então, obviamente, a gente não tem estoque. A gente vai produzir o produto depois que o cliente compra. Sim. Então, toda vez que o cliente sai da loja com um pedido assinado, a gente sente que a gente está em dívida com aquele cliente, porque ele já está fazendo o pagamento e a gente vai iniciar a produção. Então, a gente está correndo atrás do prazo e a nossa obrigação é entregar no prazo e na qualidade que ele quer. Só que parece algo simples falando, mas isso envolve diversos processos. Então a gente está sempre de olho porque a gente quer realizar realmente o sonho do nosso cliente sem nenhum barulho por trás. Então temos que entregar na qualidade, no prazo, e o cliente ter a tranquilidade de que tudo está acontecendo. Para isso demanda muito trabalho. Então, como o Túlio falou, a gente está sempre esperto em tudo que está acontecendo. Não só nós. O Túlio, por exemplo, ele é gerente de vendas, mas a gente fala que uma venda não se encerra no momento que o cliente sai da loja. Uma venda, ela se encerra quando você entrega na casa do cliente e ele fica satisfeito. Porque se tiver alguma questão, a venda ainda não acabou. Então, como gerente comercial, ele tem que também acompanhar todo esse processo. E a gente percebe que ela funcionou quando o cliente volta. Ou quando indica alguém muito querido da família, né? Você percebe que realmente o trabalho foi concluído com sucesso. Às vezes, Andy, ele entra, se apaixona, mas naquele momento está acima do que ele esperava investir, por exemplo. Mas vem um amigo depois, fala, olha, eu trouxe ele aqui porque ele tinha que comprar na Breton. E esses dias aconteceu isso, foi muito engraçado, um cliente comprou o apartamento dele todo conosco e um amigo ia fazer uma clínica. E ele falou assim, eu não aceito que você não compre na Breton. Ele pegou o cliente pela mão, trouxe, esse aqui é o Túlio, você pede para ele o que você precisar, mas eu não aceito que você tenha nada menos do que Breton na sua clínica. E veio e fechou. Bom, né? É gostoso. Que bacana. E a gente estava falando sobre cliente, é importante porque muitos dos nossos espectadores também, que assistem a gente, que ouvem a gente também, são já do mercado, já são arquitetos ou designers, mas também tem uma galera que é estudante, está começando agora. E eles ficam pensando, poxa, como é que eu vou ter uma parceria, por exemplo, com uma loja como essa? Como funcionam essas parcerias? Eu queria te perguntar, como que é feito com as pessoas que vão entrando no mercado? Tem espaço, por exemplo, para os estudantes conhecerem, para quem está começando? Sim, já recebemos turma de faculdade aqui para visita. Exatamente para eles, porque às vezes na faculdade, né, é algo que você visualiza, mas quando você senta, você toca o produto, né, você tem uma melhor percepção. Então a gente já recebeu sim algumas turmas de faculdade aqui para eles fazerem um tour na loja e verem tudo questão de showroom, detalhamento de produto, design brasileiro, né, que é o nosso grande diferencial, né, André? E além disso, acho importante a gente falar que nós não temos vendedores, nós temos consultores aqui. E eles prestam uma consultoria tanto para o cliente, e óbvio, a grande maioria dos arquitetos, eles têm o know-how suficiente para entrar na loja. Mas aquele arquiteto que está se formando, que é recém-formado, que ainda tem alguma insegurança, ele pode vir aqui. Os nossos consultores vão ter o maior prazer de dar uma aula sobre Breton para eles, sobre produto, e até prestar uma consultoria caso eles estejam com um cliente, ajudá-los no desenvolvimento da carreira deles. É isso, porque tem que passar uma confiança, que a gente estava comentando um pouquinho antes, que o arquiteto ele está indicando um cliente dele. Então a gente tem, né, ele está dando o aval de que realmente aquele produto chancelando a marca. Está chancelando. De que essa marca, olha, então isso é uma responsabilidade também grande, né? Tem a ver com tudo isso que você estava falando da cadeia, da entrega do produto final também. E ao mesmo tempo, né, Wendy? Do mesmo jeito que o André chancela Breton, eu chancelo a Breton, então o arquiteto vai também chancelar. Então é uma cadeia mesmo de que o arquiteto parceiro, porque ele confia em mim, eu confio na empresa e por isso sou parceiro da Breton, e vai essa cadeia de confiança, transformando hoje a Breton. A cadeira também é de confiança. A cadeira também é de confiança. Boa. Tem um assunto que não adianta, ele é uma pauta que ele já entrou no mercado e ele faz parte de tudo e é necessário, que é a sustentabilidade. Então, tem várias ações que estão sendo tomadas em relação a isso, porque, né, o nosso meio ambiente está aí sofrendo, os recursos são finitos também em algum momento. Qual é a preocupação que você tem em relação a isso? Bom, vamos lá. A gente trabalha para deixar a casa das pessoas bonitas. Mas há alguns anos atrás, numa mesa de reunião, a gente conversando, falou, poxa, mas e a nossa principal casa, que é o planeta? Nós temos que cuidar dele.
A partir daí, veio a ideia da gente lançar um programa chamado Eco Breton, que ele teve várias vertentes. A principal vertente desse programa é que a cada pedido fechado, independente do valor desse pedido, a gente tem uma parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, então uma árvore é plantada na Mata Atlântica. Com esse programa, a gente já plantou mais de 26 mil árvores na Mata Atlântica desde que a gente começou o projeto, isso em qualquer loja que a gente tenha, tá? Em qualquer loja do Brasil. Então, esse é um dos projetos. Reciclagem de embalagens, descarte correto de químicos. Nossa fábrica usa muitos químicos, então descarte correto. Na nossa loja da Gabriel tem painel solar para energia renovável, para energia que não seja hidrelétrica, né, que é a que a gente usa, e algumas outras funções. E com tudo isso, há 4 ou 5 anos atrás, a gente contratou uma ONG chamada The Planet, porque a gente tinha o desejo de se tornar uma empresa carbono neutro. E para nossa surpresa, eles entregam um questionário para você preencher, que, sem brincadeira, é um calhamaço assim, que com perguntas complexas, eles avaliam um monte de coisa para saber quanto de carbono se emite. E para nossa surpresa, eles falaram, primeira vez que isso acontece, a Breton já é uma empresa carbono neutro. Olha! Com todas as ações que vocês têm, pega o que vocês emitem com o que vocês neutralizam, a Breton é uma empresa carbono neutro, contando os escopos 1 e 2 da ONU. O escopo 3, ele envolve a cadeia de fornecimento e a gente está começando a trabalhar esse escopo 3. Isso foi em 2021, em 2022 a gente ficou como carbono neutro, em 2023 a gente vira carbono negativo, ou seja, a gente neutraliza mais carbono do que a gente emite e no ano passado, quer dizer, em 2022 a gente tornou carbono negativo, em 2023 a gente manteve esse selo. Então já há 2 anos a Breton é uma empresa carbono negativo e é a única do segmento com esse selo. Que bacana, isso é muito importante, porque a gente sente uma segurança em relação a isso. É um valor a mais. E sem brincadeira, a gente não quer ser o único, a gente quer que os outros se inspirem e também façam, porque vai ser muito importante pro nosso planeta, né? Para as gerações que vêm por aí. Que a gente possa continuar tendo beleza, continuar tendo design, que a gente continue aqui e podendo usufruir de tudo isso também. E a fábrica, quando você visita, você já tem, né? A questão da iluminação natural, o nosso jardim. Então, se uma árvore sai aqui da loja, por exemplo, a gente não joga fora, né? Ela vai para o jardim da fábrica, é cuidada ali para quando ela estiver bonita novamente, ela voltar para nossa loja. Então, isso é muito lindo de ver. E a gente sente muito orgulho de fazer parte. E o cliente, hoje, ele reconhece empresas que investem em sustentabilidade. Eu acho que, na verdade, a sustentabilidade, ela está chegando num nível que é igual o inglês no currículo no passado, que foi um diferencial e hoje é o básico para você estar numa entrevista para um cargo importante. E as empresas que não tiverem questões sustentáveis aliadas, elas vão parar pelo meio do caminho em algum momento, porque ninguém quer comprar um produto que esteja poluindo o meio ambiente, que esteja... Ainda numa época que a gente tem vivido tantos desastres naturais, agora no Rio Grande do Sul, aqui perto da gente, mas pelo mundo a gente vê toda hora, cada vez isso é mais reconhecido e mais visto pelos clientes. A gente percebe aqui, André, não em concorrência nacional, mas de empresas internacionais. Já aconteceu União Europeia, já aconteceu Estados Unidos, da sede da empresa no Brasil, assim, não, a Breton é carbono negativo, então a gente vai fechar com eles. E a gente fechou o orçamento porque era um pré-requisito da empresa ter esse posicionamento. Então a gente torce mesmo para que isso não venha de fora, que comece a ser usado mais aqui também. Já vira uma referência. E é essa questão, o cliente ele tá mais ligado em tudo. Ele, além do design, além do conforto, ele também está preocupado com as outras questões, com o valor agregado que tem naquele produto, né? Lógico. Gente, que bacana. E aí, você falou um pouquinho de mercado internacional, a Breton está em expansão. Agora já rompeu essa fronteira do país. E quais são esses novos planos agora? Eu sei que tem Dubai, é isso? Isso, a gente abriu faz 2 meses. Como que é estar no mercado como o de Dubai? A Breton, primeiro falar, há 10 anos atrás, a Breton estava só em São Paulo e Rio de Janeiro, cidades. Aí a gente começou um projeto de expansão, hoje a gente está nas 5 regiões do Brasil, são 18 lojas no país, e a gente tem sentido muita gente de fora, o design brasileiro está sendo muito premiado lá fora, a qualidade do mobiliário brasileiro está sendo muito reconhecida, então a gente viu uma oportunidade de levar a nossa marca para fora do país. Em Dubai a gente teve uma oportunidade super bacana, abrimos uma loja
que é espetacular, assim, é fabulosa, de bonita, e estamos lá, estamos desbravando, estamos trabalhando e com um desafio bacana pela frente. Tem muitas particularidades no mercado de lá? Todo lugar tem particularidade. Nesse crescimento que a gente teve no Brasil, a gente já percebe que cada cidade... Região, né? Mas, no fundo, você tem um mercado que ele funciona meio igual, mas com as suas questões culturais. Então, não dá para falar que a cultura em Brasília é igual à cultura em São Paulo. Sim. Né? O Túlio, que veio do Rio de Janeiro, ele vai poder te falar que existe... O cliente ele tem percepções um pouco diferentes, e lá a mesma coisa. Gente, isso é muito bom. Mas é legal, é um desafio. Vocês participando também sempre da semana de Milão também. Eu vi que teve uma peça de design de Brasília, Sim, da Choque. Da Choque. Que foi premiada também. Esse ano tivemos com a Luísa, né? Moisés também, que é uma designer do time Breton. É gostoso, né? Quando vem esse reconhecimento, quando vem essa premiação. É muito legal, Porque a gente sabe todo o trabalho que foi por trás e você ser reconhecido sempre é bacana. Mas o reconhecimento mais legal, mais do que prêmio, é o cliente feliz. Esse é o melhor reconhecimento que tem. Ano passado eu estive lá e dá um orgulho, sabe? Dá um friozinho na barriga. Você olhar para o produto e falar, cara, o nosso produto está aqui em Milão. Pois é, eu achei interessante. Quando eu vi as peças da Choque, eu falei, que bacana, a Choque assinando peças, e aí sendo premiado. Ele falou, a gente tem eu sou de Brasília, eu me senti feliz. Eu falei, poxa... Você se sente representado. Isso, sim. Me senti representado. Eu falei, poxa, que bacana, parece que é um pouquinho de mim que tá ali também. Porque às vezes a gente só vê o design de São Paulo, né? O produto que vai é daquele design famoso de São Paulo, não? Agora tem prêmio para Brasília. E assim, isso vai escalonando. Por exemplo, quando é uma peça brasileira, independente do design premiado lá fora, eu já fico feliz. Falo, pô, é Brasil. O Brasil está sendo representado. O design brasileiro está cada vez mais valorizado lá fora. Aí quando vem de Brasília... quando é do seu berço, né? Dá um gostinho melhor, né? A gente fica feliz e é muito especial. E aqui a gente também... Eu queria perguntar uma diferença em relação a isso. Vocês trabalham com o indoor, né, com o mobiliário, mas também com o outdoor. Sempre foi assim? Sempre teve essa... Ou como é que foi essa mudança, começar a ter o outdoor também? Tem a linha de área externa, a Breton começou a trabalhar em 2004. Olha, porque é muito específico também, né? Tem cuidados que a gente tem que ter pro... Acho que o Túlio pode falar melhor aqui. Para essa área externa, para outdoor, hoje, mas cada vez ainda, o cliente quer aquele produto com menos cara de outdoor, né? Então, o nosso time de criação está fazendo isso, modéstia à parte, muito bem. O Daniel comandando esse time. Hoje o cliente, antes, né, André? Às vezes o cliente queria a sala, o quarto, e na hora que chegava na área externa, eu não posso continuar tendo Breton. E hoje a gente consegue fazer todos os cômodos. E a gente também tem uma linha corporativa muito grande, né? Sim. Também. Que funciona super bem e que é bacana também. Você está falando das clínicas que você falou. Você veio do Rio. O que você sentiu diferente do cliente de Brasília quando você veio para cá? Porque a gente está falando das particularidades de cada região. E Brasília, como que é nesse mercado? O cliente de Brasília é bem tranquilo. O do Rio acho que é um pouco mais. Acho que do Rio, né, por praia, as pessoas são mais tranquilas. Brasília pede uma formalidade um pouco maior, tal. Mas em clientes são todos muito carinhosos, muito atenciosos, mas você percebe que o de Brasília é um pouco mais exigente mesmo. A gente tem isso mesmo. A gente sempre foi muito buscar na nossa fonte, sempre foi Rio e São Paulo. E aí, quando vem para cá, a gente já entende, é isso, o cliente cada vez mais consciente do produto, do que ele quer, da qualidade. Mas o cliente de Brasília, ele valoriza um bom atendimento. O que nem sempre é comum aqui. No Rio ele já não valoriza tanto, porque é comum, Rio, São Paulo, nas grandes cidades, né? Você vai em qualquer restaurante, você é super bem atendido. Brasília é incrível, mas o cliente aqui também, hoje o cliente de Brasília, ele está daqui a 3 dias em São Paulo, ele está daqui a 4 dias no Rio de Janeiro, então hoje você percebe que o cliente ficou mais exigente. Entendi. Realmente o atendimento é uma ponta importante nessa cadeia toda, né? Porque você fez todo aquele trabalho, mas ali não pode pecar. Não adianta eu ter um produto lindo se eu não recebo o cliente de braços abertos. É verdade. E você, como você pontuou, Brasília, infelizmente, já tem uma fama de um atendimento que... como com uma palavra que eu não queria dizer, uma palavra pejorativa, mas atendimento que precisa de melhoras. Frio. Que precisa, eu falei que precisa ele melhorar. Ele é pré-julgador. Coisa. Então, eu que vim na minha primeira semana, Andy, os meninos me pontuaram, então eu falei, deixa eu dar uma volta nessa cidade. Para ver se realmente era isso. Aí eu olhei e falei, sério que vocês estão preocupados? Eu falei, olha, entrei em tal lugar, não fui atendido, outro lugar o produto era diferente. Então a gente começa a perceber, a gente que vem de fora, né? As diferenças, assim como às vezes a gente vai num
num bom lugar em São Paulo, por exemplo, e de, nossa, o atendimento é incrível. E a gente volta com isso marcado na gente, né? E aqui também a gente tenta passar isso para a equipe, de que o cliente saia daqui com aquele atendimento marcado, tipo, de que experiência que eu tive, e não um simples atendimento. E o atendimento, ele envolve várias esferas. Você tem que ter um conhecimento pleno do produto, você tem que estudar, você tem que ter um psicológico para entender, às vezes, um casal que quer coisas diferentes, você tem que conseguir agregar sem tomar partido, você tem que entender quem é o arquiteto, qual o estilo daquele arquiteto. Então, o atendimento ele tem várias nuances, não é só um atendimento técnico ou só um atendimento, você precisa atingir todas essas... Que aí culmina naquilo que a gente falou, quando o cliente volta, quando ele indica realmente todas as etapas foram cumpridas. André, o que você pode contar pra gente dos planos de expansão agora? O que vem de novo? Nada. Deixa pro próximo podcast, conta um pouquinho, né? Conta um pouquinho o que a gente pode... Bom, vem o que já está certo, que a gente pode saber. Tem Dubai aí. Tem Dubai, a gente vai abrir loja aqui pertinho em Palmas e em Uberaba, por enquanto. São as praças que a gente já tem contratos assinados. Acabamos de abrir Curitiba. Acabamos de abrir em Curitiba esse ano. Tem algumas outras coisas para acontecer, mas enquanto a gente não assina, deixa quieto, mas a gente está trabalhando aí para em breve ter mais novidades. E qual que é um grande sonho seu, pessoal, em relação à marca, a tudo que você vê agora? Qual que é um desejo que você tem? Que a marca continue prosperando, sendo uma marca desejada pelo cliente que está mobiliando a sua casa, que a gente continue tendo um time apaixonado pelo que faz, que, aliás, numa pesquisa interna que a gente fez, a pergunta amo o que eu faço, teve nota 100, que foi a nota máxima. Então, eu acho que esses são os nossos desejos. É sempre prosperidade, que quem esteja aqui dentro esteja feliz e que a gente realmente cumpra o nosso propósito sempre de realizar o sonho do nosso cliente. Que bacana. E vocês participam sempre de mostras, eu sei, como a Casa Cor, por exemplo. É importante para a imagem da marca? É bacana? Como é que funciona isso? Quer explicar um pouquinho? Eu acho que, independente da imagem da marca, é mais importante para a parceria que a gente tem com os profissionais. Tem a ver com o que a gente está falando de parcerias. Porque, às vezes, o profissional vai fazer um espaço, então a gente nem faz, não é tanto pela marca, né? A gente é sempre bom, é sempre positivo, mas hoje em dia a gente faz muito mais pela parceria com o profissional. Como você vê, André? Você está com a marca em mostras também? Sim. Óbvio, você tem a parceria com o profissional, que ela é muito importante. Mas o cliente está te vendo. Está te vendo sempre. A gente fez, esse ano, aconteceu algo muito legal, porque a SP Arte, que é a principal feira de arte da América Latina, é uma feira que já tem 20 anos, mas ela vem crescendo, e ela investiu uma área muito grande de design, encarando o design como arte, que a gente estava falando lá no começo. Né? E a Breton expôs esse ano pela primeira vez, num espaço em parceria com a Fernanda Marques, que eu acho que foi um sucesso para a marca, né? Foi muito bem recebido pelo público. Diariamente reverbera. Porque isso, quando você tem um arquiteto, um outro profissional por trás, você mostra a visão dele em relação, né? E a marca, como a marca resolve esse problema nessa visão dele. Mas também mostra o produto de uma outra forma. Realmente o produto sendo visto como uma arte, como uma joia. Né, mudando um pouco. E aí falo o que você falou lá no começo. As pessoas falam, pô, vou gastar tanto em imóveis. Você não vai gastar, você vai investir. Porque ele dura, ele é uma obra de arte na tua casa, ele vai te trazer bem-estar, conforto. Então, é a troca do vou gastar para o vou investir. Exatamente. Isso muda tudo. E tem esse sistema, por exemplo, eu quero trocar o meu estofado. Eu tenho essa peça da Breton e eu venho aqui e quero mudar. Eu consigo fazer também? Existe esse serviço? A gente tem um prazo de garantia. Sim. Obviamente, para algum defeito que possa acontecer, que a gente não fala que a gente não dá, graças a Deus são poucos, mas quando dá a gente arruma. Mas a gente presta uma assistência técnica permanente. Então, quer trocar tecido, cachorro mordeu o pé da cadeira, se quer reformar. Olha! Então, tudo isso a gente presta esse serviço. A gente tem uma cliente aqui em Brasília que de 6 meses ela troca. Ela troca o tecido do sofá, ela troca a poltrona. Então acaba que todo ano ali ela tem uma casa diferente,
do que ela tinha 1 ano atrás, exatamente por essa facilidade. De uma forma sustentável também aí, né? Porque quando a peça dura, ela é sustentável. Sim. Uma vez eu li uma coisa muito interessante, que a peça mais sustentável que tem é a que já existe. Porque essa aqui já é mais sustentável do que a outra que não foi feita, sabe? Então, mas aí a gente vai colocando esses valores e quanto mais ela pode durar, o que mais a gente pode ter, quanto mais tempo a gente pode ter. E tem um outro ponto que eu acho interessante, que tem crescido cada vez mais, assim como na moda, essa peça, ela continua tendo valor depois. O valor não diminui. E a gente lançou no ano passado, ainda está restrito a São Paulo e Rio, porque está numa fase de testes, e a gente espera em breve trazer para Brasília uma plataforma chamada Breton Circular, que ela faz parte aí dos nossos programas de sustentabilidade, e que a ideia é você dar uma vida nova para um produto que, às vezes, para o dono daquele produto, deixou de ser importante. Seja porque você vai reformar a tua casa, você vai mudar de casa, e você quer... Às vezes você tem lá uma poltrona há 5, 10 anos, você quer trocar, isso é normal. Então, o Breton Circular é uma plataforma que conecta quem quer vender com quem quer comprar um móvel já usado. Que bacana. E essa nossa plataforma, ela se responsabiliza por toda a logística entre comprador e vendedor. E o vendedor ainda ganha um crédito de 10% do valor da venda para vir numa loja Breton e adquirir um produto novo. Então, você acaba estimulando, porque é muito difícil você... Lógico, às vezes dá para doar o móvel, mas às vezes você tem móveis que não dá para doar. Não é algo tão simples quanto a roupa. Sim. Né? Então você estimula e você dá uma vida nova para um produto que ainda tem uso, mas que para uma pessoa, por alguma razão, ele perdeu a utilidade. Bacana conseguir, viu? Às vezes a família aumentou, precisa de uma mesa maior. Eu consegui saber uma coisa que eu queria saber, realmente, era esse ponto. Que bacana. Isso foi muito... para mim, essa iniciativa, eu acho que ela é mais uma das que tem que ser exemplo e as pessoas têm que continuar seguindo, as empresas têm que seguir, porque não tem outro caminho. Consumo consciente. Na moda isso já é comum, né? A moda circular. Sim. Na decoração isso ainda está começando e a gente está testando em São Paulo e Rio. Está indo super bem, a gente espera em breve poder trazer para cá. Saindo na frente. Eu gostei muito de saber. Isso foi uma coisa bacana, me deixou muito feliz, porque eu sou muito a favor de dar um novo sentido. O que você falou, é uma peça com valor, não é uma coisa qualquer. Né? Não é uma peça, tem todo esse valor, ele continua. E ela ainda tá usável, ela não tá estragada, ela não tá nada. Só você quer trocar e pode ser que tá tudo bem. Só a sua necessidade que mudou. E é muito difícil ser estragado uma peça dessas. Não sabe, não acontece. Acontece dela ter muito tempo com você. Só. Isso. Ela ser estragada, ela não tem, porque ela não deteriora. Não. Ela só passa o tempo, né? Mas, gente, isso é muito bacana. E Túlio, o que você pretende agora, então, para Brasília? Quais são os seus planos para Brasília? Perguntei para o André, para um geral, em Brasília. Brasília já está encaminhando muito bem, né, André? Cada ano a gente está se superando. Faço agora 2 anos de Brasília e vejo um futuro promissor. O mercado de Brasília é um mercado muito bom. A equipe agora também está bem redondinha. Então, isso já vem resultado de 2 anos de trabalho, que agora a gente está colhendo bons frutos e espero que cada ano a gente se supere ainda mais, né, André? E eu acho, a Breton inaugurou essa loja em Brasília no dia 5 de novembro de 2019. 3 meses depois, 4 meses depois, a loja tem que fechar porque estourou o Covid. Mas hoje eu acho que depois desse período todo e com a vinda do Túlio para Brasília e o Túlio fazendo um trabalho fantástico aqui, eu acho que o público de Brasília já enxerga a loja como uma loja local, não como alguém que veio de fora para cá. E isso é muito bacana, que é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas se sintam em casa aqui dentro. A gente tem conseguido e graças a Deus é uma loja que tem crescido muito e a gente tem visto muita aderência tanto do público final quanto dos profissionais de arquitetura e decoração aqui de Brasília e região, e o trabalho do Túlio tem uma importância gigantesca nisso. Túlio, vindo de fora, essa coisa que você falou das pessoas de fora, qual o principal diferencial que você vê que as pessoas passam para você do produto? Não o que você sabe, o que você ouve. Qual o principal diferencial? O que você entende? A gente falou de qualidade, a gente falou acho que a questão várias da possibilidades. Customização mesmo, né? O nosso grande diferencial. Aquela cliente, eu quero uma mesa menos profunda, ou eu preciso de um sofá com aquele detalhe assim no pé, a gente faz. Então o cliente realmente consegue atender tanto do cliente final quanto do arquiteto aquela especificação bem minuciosa, sabe? Que ele pode escolher
os mínimos detalhes, a cor da linha, o tipo de costura, qual tipo de madeira. Então, é exatamente isso, a customização para cada produto ser único. Bacana. André, empresa familiar é difícil? É Difícil. desafiadora? Não, ela é difícil se você misturar as coisas. Ah, Graças a Deus a gente tem uma família que a gente sabe estar numa mesa de reunião e às vezes ter discussões, porque fazem parte, porque um acha que é melhor ir pela direita, outro acha que é melhor ir pela esquerda, sendo que todo mundo está com o mesmo objetivo. E depois sair jantar como família, como se não tivesse havido a discussão. Então você tem que saber quando você está da porta para dentro e quando você está da porta para fora. E graças a Deus a gente tem esse discernimento. esse é o grande segredo, então, para tudo funcionar muito bem, saber o papel de cada momento, né? Sempre, porque é óbvio que dentro de uma empresa vão ter brigas. Eu estou aqui com o Túlio, às vezes a gente tem uma discussão, Sim. mas a discussão não significa uma coisa ruim. A discussão é porque ele está vendo algum problema que precisa melhorar, ou eu ligo para ele, estou vendo algum problema que precisa melhorar, ele fala, não é bem assim, mas a gente sabe que a gente está buscando chegar subir um degrau. Buscando excelência, A né? gente está sempre buscando subir degraus. E com a família, então, que tá todo mundo ali, a gente vive aquilo muito intensamente, tem bastante disso, né? E, pô, por que isso não aconteceu? Por que não veio? Mas você tem que saber, saiu da empresa, tá no momento família, é o momento família, a gente até se conversa, não vou falar que nunca, mas a gente, quando tá em almoços de família, em jantares de família, a gente evita ao máximo falar sobre a empresa. Porque senão vira o assunto, e aí minha mulher, meus cunhados, Acabou as crianças, aí Ninguém sai do trabalho, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, esse é o desafio. Que bacana. Eu estava vendo aqui, outra coisa que é curioso, eu queria saber, quando entraram os adornos? Quando que começa a entrar adorno também? Na verdade, adorno sempre teve. Foi desde o começo da marca. Sempre teve, só que o adorno ele era visto como uma produção da loja, para o cliente perceber a loja como a casa dele. A linha Breton Casa, que a gente chama, quando a gente começou a dar uma importância maior para isso, começou no fim de 17, começo de 18, e aí a gente começou a desenvolver linhas mais importantes, mas sempre existiu. Não só os adornos, tapetes, né, que a gente tem luminárias, tapetes, que a gente tem uma coleção de tapetes belíssima e acho que tem dado cada vez mais resultado também, né? Até para sair com tudo pronto mesmo, né? Cada vez mais com Pode viajar e quando voltar a casa tá pronta. E a linha Casa, ela também já tem venda online? Ela tem, mas a grande representatividade é na loja. Porque a experiência, né? Faz a diferença toda. Total. E a gente também tem um serviço que, se o cliente quiser, a gente produz a casa dele. Então, ele pode vir aqui, porque o móvel você não consegue. Faz o sofá para eu ver se ficou bom ou não. Isso não dá, porque agora o vaso, você levar, não sei o que, o cliente gostar, a gente pode fazer. O adorno traz alma, né? Traz, ele preenche o espaço, né? Quando você vai numa casa que ela não está adornada, eu brinco com o cliente, parece vendo casa mobiliada. Não parece que uma família mora ali. Mas é isso mesmo. Parece que é um anúncio de revista que a casa está sendo vendida com móveis. Traz personalidade, e quando você leva, você adorna essa casa, o cliente tem essa sensação, tipo, nossa, ficou do jeito que eu esperava. Porque o adorno, o tapete, eles aquecem, eles trazem alma. Dá vida até pro móvel, né? Exatamente. E muda a forma como ele tá naquele ambiente. Só o adorno transforma completamente o ambiente. Às vezes você coloca um arranjo de flor ali num vaso bonito, pronto, não precisa de mais nada, uma almofada, já dá aquela vontade de sentar, aquela sensação de abraço no sofá. E as peças, como algumas peças neutras, elas vão do moderno pro clássico, elas transformam de acordo com o que tá. Tudo dentro da Breton acompanha esses 4 estilos que o André te passou. Exatamente para que o cliente, seja ele clássico, moderno, mais vintage, ele encontra o seu produto, seja ele móvel, seja tapete, seja adorno, no estilo que ele pretende. E o legal do adorno também é que o sofá, as pessoas trocam em média a cada 5 a 7 anos um sofá. Esse é um prazo de vida. O adorno, você pode toda hora estar trazendo novidade para tua casa, entendeu? Pô, eu vou trocar um vaso, eu vou trocar uma bandeja, eu vou colocar um jogo americano, vou trocar uma luminária, e você vai colocando pequenas coisas dentro da tua casa que
a tua visão é como se você estivesse renovando ela, entendeu? É muito Transforma. legal. Porque muda tudo. E a gente tem o papel de parede também. Que bacana essa linha, eu não sabia, não É, conhecia. um lançamento a gente também. lançou uma linha de Então, papel. ela é mais super nova. bacana. Bacana. Então você pode escolher desde a estampa da almofada, a estamparia do papel de parede, tem uma linha também de aparelho de jantar, O tecido acompanha. o tecido acompanha, então literalmente a gente pode fazer a casa porteira fechada. Aí a gente ganhou uma bandeja de uma linha nova também que tem uma coisa sustentável, um reaproveitamento de Isso. pedras, de Isso. mármores. Isso. Verdade, lembrei exatamente. agora. Lembrei, ó, que É veio isso esse aí. presente, que bacana. Dá pra gente finalizar, qual o legado que você gostaria de deixar para Breton e para o mundo, para a vida, enfim? Qual o legado que você gostaria, qual a imagem que você gostaria de deixar para o mundo? De uma empresa próspera, sustentável, onde os clientes se sentem bem, que a gente entrega aquilo que a gente se propõe a entregar, que é o sonho, o desejo do cliente, com bens duráveis, com qualidade, com pessoas felizes. Essa é a nossa visão. Faltou uma empresa humana. E uma empresa humana, Que é isso aí. todos, sejam ele qualquer cargo, pertencem a um todo Breton. Não tem essa Bacana. distinção. Isso é bacana, gente. Que ótimo, adorei o papo com vocês, foi muito bom, obrigado pelo delícia. tempo. Nosso Ótimo. papo, nosso tempo terminou, Acabou rapidinho, rápido. né? Quando o papo vai Super fluindo, rápido. né? A gente É. vai vendo, quando a gente viu, já foi. A gente tem muito papo bacana, muito conteúdo interessante. Eu quero convidar vocês a acessarem os nossos canais de áudio e de vídeo, acompanhem, porque dá para maratonar assim, no final de semana. Ou então você pode estar na academia, dá para ouvir, ou então tá em casa, consegue ver. Aproveita, quero que você esteja com a gente, eu quero saber o seu feedback. Agradeço muito, muito, muito toda a equipe Breton. Obrigado demais, André, pelo seu tempo. Obrigado, A gente Túlio. agradece. Eu agradeço. Espero que o pessoal tenha prazer, gostado é. do papo. Com certeza Comentem gostou. aí, vamos Muita ver. coisa boa, né? Muito aprendizado bom. É isso aí. Quero agradecer toda a equipe Breton, a equipe do marketing, agradecer mais uma vez o Túlio, o Léo, todo mundo que ajudou a gente, que estava aqui dando a mão para que tudo desse certo, tudo funcionasse. Nosso podcast está incrível, a gente está ao ar toda quarta-feira e eu te encontro lá.